Olá, boa noite! Cadê as mulheres incríveis? Cadê as mulheres abençoadas desta live? Vamos começar? Vamos começar porque hoje está incrível também aquilo que a gente preparou para vocês. Vou começar a mandar aqui e chamar o pessoal para entrar na nossa live. Oi, vou mandar chamar o pessoal aqui. Cadê o pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite. Já tem gente chegando aí. Vamos chamando o pessoal para a gente começar essa live incrível nessa noite. Quem vai se conectar conosco? Já estou mandando aqui, chamando um monte de gente. Quem tá aí, vai dando um joinha, vai falando da onde você, qual que é a sua cidade, né? Da onde você tá acompanhando. Vai dando um joinha, uma boa noite para quem está se conectando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. São todos bem-vindos. Olha aí, pessoal já chegando. Oi, Edna. Boa noite. Boa noite. Vou chamar mais gente aqui. Tudo bem com vocês, gente? Sejam todos bem-vindos. Vou esperar aí o pessoal se conectar, começar a entrar aqui na nossa live dessa noite, que hoje nós vamos falar da primeira mulher improvável. Quem será que foi a primeira mulher improvável que a Bíblia nos relata? É disso que nós vamos falar. Oi, Edna, São Caetano do Sul, São Paulo. Saudades também, querida. Seja bem-vinda, Edna. Então, Edna, hoje nós vamos falar dessa mulher improvável, a primeira mulher improvável na Bíblia. Você sabe quem é, Edna? Já vai dizendo aí. Oi, Suelen, boa noite. Você também é preciosa, querida. Vamos chamando aqui mais mulheres para entrar. Oi, Carla. Carla Silvestre entrou também. Seja bem-vinda. E eu vou já chamar a Vilma para a gente já começar essa live que hoje tá incrível aí. Cadê a Vilma aqui? Vou chamar ela. Nossa live. Pra gente bater um papo, pra gente conversar. Madalena. A Madalena entrou também? Cadê a Madalena? Oi, Carla. Da onde você fala, Carla? Dá um oi aí pra gente. Diz da onde você tá falando. Da onde você está acompanhando. Ó, o pessoal já tá dando coração. Isso mesmo. O pessoal já entra e com tudo. Já tá dando coraçãozinho. E vamos lá, vamos lá. Cadê a Vilma? A Vilma não tá aparecendo? Pra mim? A dona Vilma. Ô, Carlinha, Fazenda Rio Grande, Paraná. Também sou da Fazenda. Já fiquei muitos anos na Fazenda, né? Agora eu tô em Curitiba. Mas a Carla é da Fazenda. Muito bem, Carla. A gente não pôde colocar a nossa musiquinha hoje aqui, né? Porque ontem o Instagram cortou a nossa. Ah, a Edna colocou ali, ó, Maria Madalena Improvável. Olha, será que foi a Maria Madalena, gente? Será? Olha aí, boa noite. Ruth Duarte entrou também, seja bem-vinda. Tô mexendo aqui também no meu computador. Jane Clécia, muito bem-vinda. A Ruth, Ruth, você fala da onde? Fala aí pra gente da onde você fala. A Jane Clécia também fala da onde, Jane? Conta aí pra gente. Andréia, sua querida, seja bem-vinda. Andréia, uma amada aí também. Fala para mulheres. Muito obrigada pela presença, Andréia. Nós estamos iniciando aqui a nossa série, né? Dando continuidade à nossa série aqui de mulheres improváveis.
E hoje nós vamos falar da primeira mulher improvável, tá? E eu tô pedindo pro pessoal colocar aqui quem é que vocês acham que é a primeira mulher improvável da Bíblia que nós vamos falar. Quem é a primeira mulher? Nós vamos, então, falar sobre ela. Olha, a Vilma entrando aí. Opa, Vilma, cadê você? Tô vendo um guarda-roupa, uma porta, não sei. Oi, tia Uhul! Vilma, tudo bem? Oi, boa noite, galera, pessoal, meninas improváveis, amadas, tudo bom? Começamos uns minutinhos atrasados, mas já estamos aí, o pessoal já está entrando, se conectando. E hoje, Vilma, nós vamos falar da primeira mulher improvável. Olha, Sueli, me gusta você tá cada dia mais linda. Você também, viu? Olha aí, já dei. Ah, Jane Clécia, olha, ela é de Arauá, Sergipe? Isso? Uau, que legal! A Andréia dando oi para você, a Ruth Itaúna. Então, gente, nós vamos fazer da mesma forma como foi ontem, tá? A Vilma vai estar aqui, ela vai começar a ler os comentários, ela vai interagindo e a gente já vai dar início à nossa live. Então, sejam todas muito bem-vindas, tá? A nossa série. Hoje é a nossa segunda live da série dessa semana, que são 3 lives, né? Começou ontem, hoje e amanhã também às 19h30. E semana que vem a gente também vai dar continuidade, segunda, terça e quarta, com a nossa live também, dessa série. E hoje nós vamos falar sobre a primeira mulher improvável que aparece na Bíblia. Se alguém já sabe, coloca aí nos comentários que a gente vai interagindo. Então, eu vou fixar aqui e já vou dar aqui, ó, o spoiler de quem é essa mulher. Vou colocar o título aí enquanto a Vilma vai dando oi pro pessoal. Dá um oi aí, Vilma. Andressa, Oi. dá uma olhadinha na sua internet aí, porque tá picando bastante, vê se tem muita gente aí, como é que é. Enquanto é isso, eu Tô vou dar um sozinha oizão hoje. aqui, Tô vou dar um sozinha aqui oizão aqui pra hoje. galera. Gente, olha, a Vou minha dar um internet oizinho só aqui tô pra eu galera. usando. Só estou eu usando aqui, viu, uma internet. Gente, dá uma olhada aí, me fala aqui se tá tudo ok com a internet da Andressa, se tá saindo picado para vocês também, se tá tudo ok. Vai falando aí. Quero dar oi, Ruth. Oi, Andréia, tudo bom, lindona? Oi. Ah, Silvana Faleiros. Oi, querida. Silvana lá de Franca, São Que Paulo. legal, que Que legal. joia. Suelen, oi Suelen, tudo bom, Suelen? Miguxa, você está cada dia mais linda e está top também. Suelen, muito obrigada. Você deve estar falando com a Andressa, né? Você deve conhecer a Andressa. Sim, é a minha Jane Cleia, cabeleireira que deixou meus cabelos oi, bonitos, oi, a oi. Suelen. A Jane Olha, Cleia está em Aruá, uhum, no Sergipe, né? uhum. Que joia, olha só, entrou a Daisy também. Oi, Daisy. Suelen, a Suelen, a mesma Suelen. Boa noite, querida, tudo bom? Que bom, gente, bom ter vocês aqui. Vamos aí falando. Se der algum probleminha com a nossa internet aí, você Vocês nos vai dizendo aí para avisam. nós, tá bom? Então, beleza. Ó, hoje eu tô sozinha aqui usando, mas se a internet ficar ruim, avisa a gente, tá bom? Que aí tem como a gente fazer algumas coisas aqui para melhorar. Ah, Edna, eu já coloquei ali o título da nossa mensagem de hoje, da nossa live de hoje, a primeira mulher improvável, Ezer. Alguém sabe quem é essa mulher? Ezer. Quem sabe? Alguém sabe? Se alguém souber quem é essa mulher, escreve para mim aí. Eu sei quem é essa mulher, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre a Ezer, eu quero que vocês mandem um aviãozinho aí. Tem um aviãozinho aí no canto, né, Vilma? Aí no canto da tela
do Instagram de vocês, né? Nesse formatinho aí no cantinho. Vocês vão lá e vão selecionar e vão chamar mais mulheres para essa live, que hoje nós vamos falar dessa mulher improvável. Era provável, mas se tornou improvável e depois voltou a ser provável, que é a Ezer. Alguém sabe quem é a Ezer? Já ouviu falar dessa mulher? Escrevam aí nos Eu comentários tô que a Vilma vai curiosésima, falar. tô curiosa. Então, quem sabe quem é essa mulher, Ezer? Tem alguém aí que sabe quem é essa mulher? Escreve aí, alguém já comentou? Não me apresentaram Ezer. Então é hoje, Edna, que você vai conhecer a Ezer, essa mulher maravilhosa. Não te apresentaram, hein? Alguém respondeu aí, Vilma? Se conhece ou não? Olha, a galera aqui ainda não respondeu se conhece ou não, viu? Beleza, então vamos Eu, lá. eu não estou lembrada de quem é. Vamos lá. Vamos ver que todas vocês Gente, conhecem essa mulher, todas. Oi? só um minutinho para ver se a gente, se as meninas aqui, eu também estou tendo um probleminha com a internet aqui, mas vamos que vamos. Vai lá, Andressa, vamos lá. E para mim tá tudo ok. Se não tiver, vocês avisem aí. Então, meninas, para quem está chegando agora, se conectando pela primeira vez, eu quero me apresentar brevemente. A gente já se apresentou na outra live, mas a gente vai se apresentar rapidamente de novo e vai falar qual que é o objetivo, o propósito desse projeto, dessa série Mulheres Improváveis. Então, eu me chamo Andressa Teles, eu falo aqui da região de Curitiba, no Paraná, tá? Eu sou mãe, esposa, dona de casa, palestrante, escritora. Estou aqui para ser um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras mulheres e ajudar a levantar outras mulheres, assim também como vocês me abençoam e me ajudam a ser uma pessoa melhor. Então, a gente está nesse projeto aqui junto com a Vilma, que ela vai se apresentar daqui a pouquinho, e a gente está aqui cumprindo um chamado de Deus que Ele colocou no nosso coração. Nós já fizemos a série, nós já fizemos a Jornada Mulheres Improváveis, nós já fizemos o curso das Mulheres Improváveis e agora nós estamos na série das Mulheres Improváveis. E eu vou deixar aí a Vilma se apresentar e falar para a gente um pouquinho do objetivo desse projeto, dessa série. Gente, é muito bom estar aqui com vocês, muito bom poder falar, né, sobre tudo que a gente quer falar. Deixa eu falar o nome dela direitinho aqui. A Edi Silva, ela está perguntando se esse é o nome dela ou parte do nome dela, mas não responde ainda não, tá? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Vilma Duarte, tá? Eu estou junto com a Andressa nesse projeto. Nós somos amigas há muito tempo, nos conhecemos em Curitiba, moramos juntas durante mais de 5 anos. Você fala E da a onde? gente. Oi? Você Estou fala da falando de onde? Minas Gerais, de Itaúna, Minas Gerais. E a gente não estava aguentando ficar para nós mesmos, tudo conceito, tudo que a gente já aprendeu, tudo que todo mundo sabe, que nós sabemos por causa da nossa jornada de vida, né? Então, a gente, com esse fogo dentro de nós, de Deus, do Espírito Santo, a gente resolveu colocar isso para fora, né? Porque quando você come muito, você começa a engordar. E espiritualmente acontece a mesma coisa também, né? E a gente Verdade. precisa esvaziar. O mundo precisa ouvir aquilo que nós, né, temos para oferecer para as outras pessoas. Esse é um dos nossos objetivos aqui nesse momento de live, né? Nós queremos que cada um de vocês entendam isso bem seriamente, porque o nosso objetivo aqui não é financeiro, tá? O nosso objetivo aqui é realmente transbordar na sua vida tudo que Deus já tem nos dado e tudo que a gente tem aprendido, né, Andressa? De Sim. forma, assim, bem especial. A gente já fez curso de um monte de coisa, né? Mas cada dia Deus tem nos abençoado e mostrado que a gente precisa mesmo expandir isso para outras pessoas. Muito bem. Então, assim, Pode meninas, responder agora, né, Andressa?
Sim. Quem ficar aqui Esse é o conosco, nome, parte dela ou é o nome dela? já respondo, já respondo. Então, essa série, gente, que nós iniciamos ontem, né, e que vai dar continuidade semana que vem, a gente vai trazer várias mulheres aqui para apresentar o que elas têm para contribuir. Por que que elas eram improváveis e por que que elas se tornaram prováveis? Para a gente aprender com essas mulheres, o que que as mulheres da Bíblia nos ensinam, o que que a gente pode extrair delas. Como eu disse aqui, a gente já fez uma jornada, a gente já fez um curso, e nesse curso e nessa jornada, que inclusive as lives estão salvas aqui no meu Instagram e no Instagram da Vilma, a gente abordou algumas mulheres, mas as que nós estamos trazendo agora são outras mulheres totalmente diferentes, e ao longo desses dias nós vamos abordar assuntos assim bem densos, assuntos importantes, assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, mas que nos impactam diretamente enquanto mulheres. E respondendo aí a pergunta da Edna, Ezer é o significado do nome dessa mulher. E é uma mulher que todo mundo conhece. Eu tenho certeza que todo mundo conhece essa mulher, tá? Mas Ai, antes ai, ai. do nome dela, porque Ezer também é o nome dela, mas é o significado do nome dela no hebraico. Será que alguém já sabe agora? Estou dando várias dicas, tá? Mas nós, enquanto mulheres, eu estou focando aqui no grupo de mulheres, né? Mas eu sei que homens também podem pensar dessa forma. Existe uma época na nossa vida, um momento que a gente chega, que a gente pergunta, às vezes enquanto criança, adolescente ou às vezes adulto, quem eu sou? Da onde eu vim? Qual que é a minha origem? Né? Existem tantas filosofias, tantas pessoas falando tantas coisas, né? E em algum momento da nossa vida a gente se questiona da onde que eu sou, da onde que eu vim. E essa mulher foi a primeira mulher da Bíblia. O nome dela é Eva. Lembra da história de Eva? Oh, Eva do uhul! Adão e Eva. O significado, nós vamos começar por aí. O significado do nome Eva no hebraico é Ezer. Ezer significa auxiliadora, ajudadora. Então, a origem, o significado do nome Ezer é auxiliadora e ajudadora. Deus já colocou na genética de Eva, no nome dela, já começa pelo nome dela, o propósito dela. Auxiliadora, ajudadora, cuidadora. Então, esse é o significado de Ezer, que é a nossa querida e amada Eva, que foi a primeira mulher da Bíblia, né? Que a Bíblia relata, e também a primeira mãe. E nós vamos abordar um pouquinho sobre isso, tá? Então, quando a gente se pergunta assim, quem eu sou? Da onde eu vim? É isso que essa mulher vai nos responder. A Eva, a Ezer, vai nos responder da onde eu vim. E eu quero ler aqui com vocês o texto, a base bíblica, né? O texto em que fala sobre como essa mulher foi criada. Vamos lembrar que todas nós viemos dessa descendência, né? De Adão e Eva. Então, quando eu falo de Eva e de Adão, eu estou falando da minha descendência. Eu já estou respondendo aquela pergunta: da onde eu vim? Quem eu sou? Primeiro, você é uma mulher, né? Aquelas que são mulheres e estão aqui nos acompanhando. Segundo, da onde você veio? Você vai descobrir aqui, quando eu ler esse texto, da onde que nós viemos, tá? Que é a mesma origem de Ezer, de Eva. Olha lá, o texto básico para quem está anotando aí, Vilma, ó, é Gênesis 2, do versículo 18 ao 25. Então, eu vou ler aí, quem quiser anotar a referência para depois acompanhar, vai Gênesis 1, registrando aí bonitinho, tá bom? Gênesis 1, Gênesis 2, do versículo 18 ao 25. Eu vou ler aqui, que eu tenho as minhas anotações, olha só. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, a terra, a alma vivente. Isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, a todas as aves do céu e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Preste atenção nessa parte. O homem começou a ver toda a criação de Deus e olhava para as coisas que Deus havia criado, os animais, enfim. E ele olhava e ele não se identificava com os animais. Ele olhava para os animais do campo e não achava alguém que fosse parecido, semelhante a ele, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, isso mesmo, uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe para Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E aí o texto continua, eu não vou ler todo o texto, você já tem a referência aí, né? Mas aí são os primeiros relatos bíblicos. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, onde fala da criação, como as coisas surgiram. Então, como que da onde nós mulheres surgimos? Nós surgimos daí, através da primeira mulher que foi criada, a Ezer, a Eva. E esse texto ele é muito rico, e eu vou abordar aqui alguns aspectos com vocês sobre as características da Ezer e dessa mulher. E por que de uma mulher provável, ela passou a ser improvável, e depois ela voltou a ser provável por Deus. Então, vamos analisar junto comigo aqui essa mulher, a Ezer, a Eva, tá bom? A Bíblia ali, eu li ali para vocês e o relato, Vilma, se alguém tiver pergunta, aí você pode ir interrompendo, que a gente vai parandinho aqui e vai respondendo as perguntas, tá? Então, a gente leu ali... Mas dá um minutinho, então, antes de você engatar nessa parte aí, dá um minutinho só para eu dar boas-vindas aí para Elisângela Gonçalves. Elisângela, bem-vinda. Grazi, querida, beijo para você. Silvana, bem todos. Muito obrigada. Silvana, bem. Ao Jaime, que também entrou, já está aí há algum tempo, mas eu não falei o nome dele, quero falar, né? Sim, Jaime. sim. E, gente, antes da gente engatar aí na nossa live, no nosso conteúdo, porque live tem que ter conteúdo. Tem live de bater papo, ok, tal, mas a gente gosta de live de conteúdo mesmo, de ensinamento, que a gente sai, assim, cheio de coisa boa. Então, vamos tocar o terror aqui no Instagram? E vamos aí colocar o dedo aí no nosso aviãozinho. Já te ensinei duas coisas importantes. Tocar o dedo no aviãozinho e ir chamando todo mundo que aparece ali, até onde der, né? Alguns, o Instagram não gosta que passe de 50 pessoas, não, porque coisas de Instagram, né? Mas você pode colocar bastante gente. Mas eu quero te ensinar também que você vai aí na pesquisa e coloca uma letra bacana. Vamos colocar aqui a letra V. Eu vou colocar a letra V. Vai vir todas as pessoas com o nome da letra V, para você não repetir as pessoas. Aí você vai convidando essas pessoas que você conhece, algumas faz muito tempo que você não vê, mas principalmente aquelas mulheres que estão precisando de uma palavra que vai transformar o coração delas, tá bom? Madalena, seja bem-vinda, querida. Bem-vinda, Conceição. Bem-vinda, Claudiane. Querido Claudiane, Deus te abençoe.
Bem-vindo, Renato. Bem-vinda, Conceição, de novo, tá? Madalena falou, cheguei, que bom. E vamos fazendo perguntas, vamos fazendo comentários, tá bom? Vamos lá. Bora! Então a gente leu ali que a Eva foi tirada, olha aqui que eu trouxe para vocês, da costela de Adão. Olha que interessante. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre as nossas costelas. Isso mesmo. A Bíblia relata que a Eva, que Deus fez, né? Eu li aqui com vocês, Adão ficar num sono profundo e tirou uma das costelas dele para fazer a mulher. Olha que interessante, porque a costela, ela é toda estruturada, veja bem, a costela do ser humano, ela é toda estruturada, nós temos, via de regra, 12 pares de costela, tem aí umas pessoas que nascem com um par a mais. E aqui, então, a função das costelas, da nossa caixa torácica aqui, ó, ela tem a função de proteção, certo, gente? Ela tem aqui a função de proteger órgãos vitais. Ela ajuda a estruturar o corpo através aqui da coluna, está interligado com a coluna e ajuda a estruturar todo a nossa parte dos nossos órgãos vitais. Aqui nós temos o coração, nós temos o pulmão aqui dentro, nós temos aqui atrás os rins. Então, toda a parte da costela, ele traz o significado de proteção. Olha que interessante, quando Deus tira uma costela de Adão, o que Deus está mostrando para a gente? Ele está mostrando o senso de proteção, o senso de cuidado, o senso de, aqui na caixa torácica, né, de estrutura, de robustez. Quando Adão fala, que a gente já leu ali, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, Deus faz a mulher de algo sólido, de algo firme, de algo que traz proteção, que é o Adão, que é a função, né, do homem também, de trazer a proteção, o aconchego para as áreas vitais, aqui ó, o nosso coração. O coração fala de sentimento, fala de emoções, pulmão fala de ar, de vida, de respirar. Tanto é que um dos significados da palavra Eva é sopro, é vida, aquela que gera vida. É um dos significados também da palavra Eva, dessa mulher. Então, eu quis trazer aqui para vocês, né, essa imagem. Eu acho que as imagens falam muito com a gente e nos ajudam a entender, mas por que da costela? Tem todo um significado por trás, né? Por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Tem alguma dúvida aí sobre a costela do Adão? Algum comentário? Eu não tenho. Quem tem aí? Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, se tiver, você vai falando aí para mim. Então, gente, quando a Bíblia traz que a Eva, a Ezer, foi tirada da costela de Adão, tá falando que ela foi feita com uma intenção. Deus teve a intenção de criar a mulher, porque o Adão, ele já estava se sentindo sozinho. Lembra que a gente leu? Que ele não achava ninguém parecido, semelhante a ele. Então, o nome dela significa auxiliadora, aquela que ajuda. Quando ali a gente leu que ela era auxiliadora idônea, idônea quer dizer que é semelhante, tá? É da mesma forma. Olha só um dos significados aqui também que eu quero ler para vocês, do nome, né, de Ezer, que é Eva, é aquela que auxilia, que ajuda, tá? Então, a mulher, ela foi criada porque o homem se sentia sozinho e ele não se identificava com ninguém, né? Então ela foi criada para ser uma companheira, para ser aquela amiga especial, para ser alguém confidente, né? Para o homem não se sentir sozinho. Muitas vezes nós
temos que ter esse papel na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, né? A gente vira confidente, a gente é amiga, a gente é auxiliador, é cuidadora, é ajudadora. Esse é um dos nossos papéis e já está lá no nosso DNA desde que Eva foi criada. Então agora eu quero falar um pouquinho para vocês dos pontos positivos da vida de Eva, onde ela era provável. E depois eu vou abordar um pouquinho dos pontos negativos de Eva, onde ela demonstrou ser improvável, tá bom? Olha ali, ó, a Ruth fez um comentário, você quer ler? Sim. Antes da Ruth, tem aqui uma pergunta da Ed Silva. Se Adão foi tirado uma costela de Adão, se ele ficou sem uma costela, ficou aleijado? Como que Não. é? Quer responder logo? Com certeza não. Deus usou a matéria-prima. A Bíblia não relata isso, né? Tem detalhes que a gente fica imaginando. Ah, mas será que ficou assim? Ah, será que Eva ficou com uma costela a mais? Não, são conjecturas que a gente fica pensando, né? Mas Deus é perfeito, ele fez o homem perfeito. E tanto é que hoje, tanto homem quanto mulheres têm 12 pares de costela. Então ninguém ficou aleijado de nada, né? Mas ele só usou a matéria-prima, ele usou o DNA, ele usou a estrutura do homem para poder fazer a mulher. Mais alguma pergunta, Vilma? A Ruth está falando, então Adão afirmou a verdade de Deus no seu próprio corpo. Perfeito, Ruth. Exatamente. Ele já carregava no seu próprio corpo também a capacidade de ajudar, né, a criar a mulher. Claro que Deus poderia fazer a mulher de qualquer outra forma. Ele poderia fazer como fez Adão, do pó da terra, ele poderia simplesmente fazer assim e ela aparecer. Mas Deus quis nos ensinar algo, né? E ele quis que a mulher fosse gerada a partir de um material do homem, que seria o osso, como eu já mostrei aqui, né, para vocês, como aqui eu mostrei, a estrutura, né? Ele quis um material forte, resistente, que pudesse criar a mulher. Então, vamos lá. A mulher, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, um dos primeiros aspectos, né? A Bíblia relata que o homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eva, quando foi criada, ela tinha um relacionamento íntimo com Deus, porque Deus vinha, se a gente for ler todo o Gênesis ali, que é importante que você leia também, para poder conhecer toda a história, né? Porque aqui não dá tempo, são muitos detalhes e seriam muitos versículos para eu abordar e ler aqui com vocês. Então a gente vai dar uma pincelada aqui. Então Eva, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Tanto Adão quanto Eva. E ela tinha esse relacionamento próximo, íntimo com Deus, porque a Bíblia relata que todas as tardes Deus vinha conversar com eles no jardim, tá? Eva foi criada quando Deus deu o propósito de Eva. A Bíblia também relata ali em Gênesis que era para multiplicar e encher a terra. Então Eva tinha no seu DNA como função ser aquela que iria gerar, aquela que iria trazer mais vida, multiplicar, encher a terra. Então ela tinha a responsabilidade das gerações, né, junto com ela. Tanto é que nós somos geração de Eva, certo? Ela também, ela foi dada como missão, né, de ser essa amiga do esposo, de ser essa companheira, de ter alguém equivalente, tá? Alguém equivalente a ela, distinta. Olha aqui, ó, idônea, eu quero ler para vocês. No hebraico, ele significa assim: semelhante ao que estava à sua frente, foi formada da costela de Adão. Então, quando a Bíblia relata que foi tirado da costela, eu vi que tem uma pergunta ali, Adão é superior a Eva? De jeito nenhum. Por que que não é? Porque quando Deus escolhe a costela, se a gente for analisar a origem do nome, costela no hebraico, quer dizer lado. Então, Deus coloca tanto a mulher como o homem lado a lado. Não é na frente e não é atrás. É lado a lado.
com o mesmo nível de importância, né? Então a gente sabe que existem aí muitas culturas, muitas filosofias que dizem que um é melhor do que o outro, e a gente sabe que o inimigo tenta deturpar isso, e existe aí o machismo, e existe o feminismo também, mas a gente tem que ir para a palavra, para a essência. E aqui diz, né, que costela significa lado, lado a lado, significa igual ou equivalente, certo? Porém, com uma função distinta, porque Deus deu funções distintas para cada um de nós, certo? Mas vamos continuar. Essa parte que eu já disse. Agora eu vou entrar na parte em que não foi tão legal assim, né? A gente já viu aqui que Deus criou ela para ser igual, criou ela para multiplicar, para ser ajudadora, enfim, tudo que nós já falamos até agora. Porém, algo aconteceu nessa história aí e que trouxe algo muito ruim para todos nós. Tá? Vamos ver se tem aí ainda, antes de eu entrar na próximo tema aqui, Vilma. Vamos sim. Gente, tem uma coisa muito importante aqui. A Ruth comentou aqui em cima, cientificamente, o homem tem uma costela a menos que a mulher. Não, cientificamente, comprovadamente, eles têm o mesmo tanto de par de costela, 12, né? Tanto o homem quanto a mulher. E também tem uma parte dos cientistas que dizem que algumas mulheres, assim, tipo, em 100 mil mulheres, uma tem uma costela a mais, mas isso é um problema congênito, e ela tem problemas e muitas vezes precisa retirar essa costela. Mas cientificamente, o homem e a mulher têm o tanto de costelas iguais, tá? Ok, ótima explicação, Vilma. Vamos continuar. Então, Deus tinha criado, estava tudo lindo, maravilhoso, a mulher, o homem, e aí colocou eles no jardim, e aí o que acontece? Olha aqui o que eu trouxe para vocês verem. A representação. Deus dá uma ordenança para Adão e Eva de que eles poderiam comer de todas as frutas que tinham no jardim, porque era o alimento, era o sustento deles. Porém, tinha uma árvore, a árvore do bem e do mal, que eles não deveriam comer daquele fruto. E aí que a história começa a ficar ruim, e aí que a Ezer, a nossa Eva, começa a pisar na bola. Por quê, Andressa? Porque ela dá ouvidos à serpente. Entrou mais um personagem aqui na nossa história. Olha ela aqui, ó. Esse personagem aqui, representado aqui, né, por essa figura, muito bonita, por sinal, né? Ela entrou na jogada. Nós conhecemos a história, e quem não conhece, volta lá e lê a história, lá em Gênesis, tem a história toda, não dá tempo da gente contar toda a história aqui. Mas o que acontece? Eva é seduzida, a Bíblia diz que ela é enganada pela serpente e que através dos olhos dela, um dos aspectos, né? A serpente vem e fala no ouvido dela, olha, Deus falou para vocês não comerem desse fruto, porque se vocês comerem, os seus olhos serão abertos, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês não vão morrer, porque Deus havia dito que se eles tivessem comido do fruto, eles morreriam. Porém, Eva foi seduzida pelo que ouviu e pelo que viu. E a Bíblia relata que Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, era um fruto bonito, era um fruto que chamava a atenção. Então ela é atraída para satisfazer um prazer dela, que seria, no caso aqui, o paladar, né? E a visão. Primeiro ela foi atraída pela visão e depois ela foi atraída para degustar aquele fruto. Hoje em dia o pessoal usa muito aí a maçã como representante, né? Mas a Bíblia não diz que era uma maçã, diz que era um fruto, né? A gente usa aí como um modelo, né? Mas aqui a palavra de Deus diz que ela foi atraída, seduzida também pelo olhar, e ela deu ouvidos ao que a serpente, ao que Satanás estava falando para ela. Ela se deixou levar.
né? Então, ela também ouviu a Satanás quando Satanás disse: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Olha a soberba no coração. Infelizmente, essa mulher se deixou levar por aquilo que ouviu. Nós, mulheres, somos muito auditivas, não somos, não somos, Vilma? Não, Nós, demais, nós somos mais demais. auditivas. Vários estudos já dizem que o homem é mais visual e a mulher é mais auditiva. Ela se deixa levar mais por aquilo que ela ouve e os homens mais por aquilo que veem. Neste caso, Eva deu ouvidos à serpente, que veio com astúcia. A Bíblia diz que ela veio com astúcia conversar com Eva. Quantas vezes nós, mulheres, não nós nos permitimos seduzir por algo que nos falam, ou através dos nossos olhos, olhamos coisas que não devemos, começamos a desejar coisas que não podemos, ou que são proibidas, ou que são erradas, ou que você sabe lá no fundo do seu coração que você não deveria ter aquele tipo de olhar. E é nesse momento que Eva começa a se tornar improvável. A partir do momento que ela começa no coração dela a dar ouvidos àquilo que ela não deveria, a ouvir a serpente, que foi astuta, né? Que foi ali mentirosa para ela. E ela começa a dar ouvidos. Muitas vezes nós também ouvimos pessoas assim. Nós não temos a sensibilidade de perceber um conselho errado, sabe? Muitas vezes você tem um amigo, uma parente, alguém que vem de mansinho no seu ouvido, vem falando, mas veja bem, às vezes você vai pedir um conselho para algum amigo, você está passando por uma dificuldade, seja no seu casamento ou pessoal, enfim, você vai atrás de alguém porque nós temos a necessidade de nos relacionar e de pedir ajuda também. E aí vem alguém de forma mansa, começa a questionar e dizer: mas será que você está certa mesmo de manter o seu casamento assim? Será que você não deveria ser feliz? Eu acho que você seria mais feliz se você fizesse isso e aquilo. E você sabe no fundo da sua alma, do seu coração, que aquele conselho é meio estranho, mas você deixa aquilo ir entrando, assim como Eva fez. A serpente veio e ela começou a trazer dúvida, ela começou a trazer questionamento. Não que os questionamentos sejam ruins, nós temos que questionar muitas coisas, mas nós temos que colocar diante de Deus se aquele questionamento, se aquela situação deve se manter ou não, se aquilo é certo ou não, porque muitas vezes alguém que vem trazer um questionamento, ele vai te desviar do seu caminho, do seu propósito, assim como aconteceu com Eva, quando ela começa a dar ouvidos à serpente. Foi isso que aconteceu. Ela agiu por impulso. Como assim, Andressa? Ela começou a ouvir o diabo, a serpente, e já resolveu agir. Não, eu vou comer. Ela não pediu conselho, ela não foi falar com Deus. Lembra que ela podia falar com Deus todos os dias. Ela tinha acesso direto a Deus. Ela não conversou com Adão. Muito pelo contrário, ela não pediu conselhos. Ela foi e ainda comeu do fruto, pegou o fruto aqui bonito, comeu o fruto e ainda deu para Adão. Né? Não é mesmo, Vilma? Ela ainda fez, ela não contente de errar, ela ainda levou o Adão junto. Quando eu chegar no céu, vou ter uma conversa séria com essa Eva. Vou conversar sério com ela. Uhum. Existem muitos mitos também em cima disso, né, Andressa? Igual você falou aí se era que fruta que era, né? Qual que era, as conjecturas, todo mundo fala, se a serpente andava, se não andava, se ficava em pé, se não ficava, né? Tem muitas coisas até antibíblicas que a gente precisa ter muito cuidado. A mídia é a principal de disseminar coisas enganosas em relação ao que aconteceu ali, né? E até a Ed fez uma pergunta aqui,
Ela pergunta assim: a desobediência de Eva a colocou como má? Espera aí, não responde não, tá? Só um minutinho. E muitas vezes a gente tem muitas conjecturas na nossa cabeça em relação a isso, né? Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, mas pedindo ao Espírito Santo para ir nos iluminando. As pessoas hoje em dia, elas leem pouco a Bíblia, não tem a Bíblia como um livro de cabeceira, tem Kama Sutra, tem o Dalai Lama, tem Buda, tem não sei o quê, tem não sei o quê, como livro de cabeceira, né? Mas o livro de cabeceira, que é o mais lido do mundo, o mais vendido do mundo, é a Bíblia. Porém, Sim. a Bíblia ela não é fácil de ser lida. Ela é Não. complexa, né? Ela é complexa. E a gente precisa do Espírito Santo para nos dar a interpretação divina a respeito disso. Senão a gente fica com muita coisa na nossa cabeça e às vezes nós não entendemos o propósito real, né? Principalmente de Gênesis, que é assim, para você entender Gênesis e para você aceitar Gênesis, tem que ser algo divino, tem que ser, Uhum. vir de fé. Que a Bíblia fala que aquilo que não vem de fé está Uhum. errado, não está certo. Então, a fé é que traz para nós toda a certeza de que Deus existe, de que o ensinamento da Bíblia é fundamentado na inspiração do Espírito Santo. Senão, cai tudo por terra. Né? Verdade. Se a gente for ter a nossa interpretação humana a respeito dos fatos bíblicos, a gente vai até achar que algumas coisas não aconteceram, né? Que nem Uhum. os Jurassic Park aí, né? Os animais enormes que viveram há anos e anos e anos atrás. Né? Um monte de gente acredita e um monte de gente não acredita. Um monte de gente acha que a Terra não é uma esfera, que ela é plana, né? Uhum. Então tem várias coisas. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a encaminhar. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós viemos, o primeiro propósito nosso, com temor e tremor no nosso coração, é, é deixar que o Espírito Santo nos inspire a isso daí. Mas vamos a essa resposta aí, Andressa. A desobediência colocou Eva como má? Então, olha só, a Bíblia fala que a partir do momento que ela desobedece, ela peca, tá? Ela acaba pecando e trazendo a consequência do pecado para todos nós, não só ela como Adão, né? Os dois pecaram, os dois desobedeceram e por conta dessa desobediência tem as consequências. E o que eu acho interessante aqui nessa história, eu sei que talvez algumas mulheres não gostem, mas é o que a Bíblia relata que quando Eva come do fruto e dá para Adão, eu entendo que é aquele sentimento assim, eu não vou fazer isso sozinha. Quantas vezes nós queremos fazer algo e que a gente sabe que está errado, ou algo que pareça ser uma aventura, um desafio, você não quer ir sozinho, você quer carregar outras pessoas com você. Eu trabalhei muitos anos na escola e eu via esse comportamento muito forte, viu, nos adolescentes, não só em adolescentes, mas de forma geral do ser humano. Então eu quero fazer alguma coisa errada, mas eu não quero fazer sozinha, porque se der ruim, eu quero que alguém esteja junto comigo, né? Então eu entendo assim que Eva na inocência também dela, ela tomou do fruto e ela também deu para Adão. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado. Se às vezes eu estou fazendo algo que eu sei que é errado, mas eu quero levar mais alguém. E aquela que era uma companheira, que era para auxiliar, acaba ajudando a levar para o buraco junto. Então a gente tem que cuidar, porque a gente sabe, conhece muitos casais que a mulher tem um comportamento e o homem tem o outro, mas muitas vezes um influencia o outro e acabam errando juntos. Aquela pessoa sozinha, enquanto indivíduo, ela pensa de um jeito. Mas quando ela se conecta com outra pessoa, o pensamento dela muda. E aquilo que ela tinha por certo já não é mais certo. E aquilo que ela tinha por errado já não é mais errado. E ela acaba invertendo a ordem e, por influência de alguém, acaba errando e pecando também.
Porque Adão sabia, ele tinha recebido a instrução direta de Deus. Ele poderia ter dito, não, você comeu, mas eu não vou comer. Mas não, ele se deixou ser influenciado também pela mulher. Mas enfim, esse, como a Vilma disse, são assuntos muito polêmicos, né? Mas a gente quer aqui dar continuidade aqui às consequências. Então vamos voltar aqui para a questão da mulher. Quais foram as consequências quando nós nos tornamos improváveis, quando nós fazemos algo que reflete na nossa vida, na nossa descendência. Então a Bíblia relata ali que depois que Eva pecou, Deus deu a sentença para ela, para o homem, para a terra. Todos nós sofremos com a consequência do pecado. A mulher passaria a dar à luz a filhos com dores, né? O homem com medo do suor, do trabalho, que seria mais pesado. Eles foram expulsos do jardim do Éden, onde eles tinham tudo à mão, estava tudo muito fácil para eles, agora eles teriam que lavrar a terra. Eles viram agricultores, eles começam a ter que lavrar a terra, a conseguir o sustento, né, pelo suor. E aí Eva se torna mãe, a primeira mãe da Bíblia, né? Só que a história dela ainda fica um pouco mais complicada, porque ela tem 2 filhos, e aí o primogênito dela, por inveja, por orgulho, também está relatado lá, a gente não vai entrar aqui nos detalhes, acaba matando o seu caçula, o seu filho mais novo, o próprio irmão. Então, se coloque no lugar de Eva. Ela tem uma sentença de desobediência. Ela é expulsa do seu lar, porque agora ela não pode mais ficar no jardim do Éden. Ela tem com dores os seus filhos. E o seu filho comete o primeiro assassinato e assassina o seu outro filho. Então imagine a dor dessa mulher. Imagine tudo que ela já passou. O próprio filho dela, amado, querido, o primeiro, assassina o seu irmão. E ela acaba perdendo os 2 filhos. Mas como assim, Andressa? Claro, o que matou também recebe uma sentença de Deus. E ele tem que sair da terra e ele andaria errante pelo mundo. Ou seja, Eva fica sem os 2 filhos. O que saiu errante pelo mundo e o que matou, né? E o que acabou falecendo, que foi Abel. Então, Caim e Abel. Então, essa mãe, essa mulher sente na pele a dor de perder os seus 2 filhos, né? Por conta de consequência do pecado, que entrou a maldade no coração do ser humano, entrou a inveja, o orgulho e tudo que a gente conhece que existe até hoje. E Eva tem que aprender a superar. Mas a partir do momento que tudo isso acontece, Deus nunca deixou Eva desamparada. Quando eles pecaram lá e descobriram que eles não estavam mais nus, né? A nudez foi exposta. Deus fez o primeiro sacrifício, matou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, para redimi-los, né? Quando Deus foi falar com Eva o que ela tinha feito, ela confessou, apesar de ter jogado a culpa na serpente, ela disse, né? Senhor, a serpente me enganou. Ela não assumiu de cara a culpa dela. Ela disse que foi a serpente que me enganou, por isso eu comi do fruto. Nós temos a tendência sempre de não assumir os nossos erros. Isso é uma herança de Eva, né? Quando nós escondemos, né? A Bíblia diz que eles perceberam que eles estavam nus, que eles estavam errados, eles se esconderam. Quando nós erramos, a gente quer se esconder. A gente não quer contar para os outros, a gente quer encobrir, né? A Bíblia diz primeiro que eles se cobriram com folhas, então a gente quer encobrir, a gente quer se esconder, a gente não quer bater de frente, não quer enfrentar, né, o nosso erro. Mas Deus, com todo o seu amor, carinho, Ele vai até eles, Ele sacrifica um animal, Ele faz as vestimentas, cobre eles, né? Deus perdoa o pecado e já cria uma forma de redimir tudo isso que aconteceu. Que aí é outra história, através de Jesus, que veio para nos redimir de todo pecado, nos purificar e nos limpar. Mas Deus já tinha um plano especial para Eva. Porque Ele
permitiu que ela fosse mãe de mais um filho, não só mais um, mas a Bíblia relata pelo menos mais um, que é Sete, Aham. né? Que seria o filho da redenção também, porque foi através de Sete que veio as próximas gerações até chegarem em Jesus. Então, olha que interessante. Ela sofreu, ela teve muitos problemas, mas ela superou e ela foi abençoada. Tanto é que quando ela dá a luz a Sete, ela agradece a Deus. Então, ela mesmo assim, ela tinha um coração grato, ela reconheceu quem Deus era na vida dela. Mas agora ela sabe que a presença de Deus, ela precisa ser buscada. Antes Deus vinha se encontrar com eles. Agora nós temos que ir também. Claro que Deus sempre nos atrai para a presença dele, mas a herança do pecado tende a fazer uma ruptura, né? E separa a gente de Deus, separa a nossa comunhão com Deus. E nós precisamos restaurar essa comunhão. Então, o que que nós aprendemos com Ezer, com Eva? E que apesar dos nossos erros, apesar das nossas tristezas, da consequência do nosso pecado, sempre existe uma esperança. Deus sempre quer se encontrar conosco, Ele quer nos orientar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ajudar a voltarmos de novo para o nosso propósito, para o nosso eixo, a nos tornarmos novamente prováveis, né? E o que que a gente aprende, né, com tudo isso? Não sei se a Vilma quer aí fazer mais algum comentário de alguém, porque daí eu já vou aqui para fazer o nosso fechamento. O que que a gente aprende com tudo isso, com a história de Ezer, com a história de Eva? Tem aí mais algum comentário? Quero dar as boas-vindas ao pessoal que entrou, né? A Val Tim entrou, a Sandra Miranda, querida, oi. A Priscila entrou também. A Mãe Saudades Eterna também entrou. O Jaime fez uma consideração aqui, que ele gosta muito, né, do no Antigo Testamento, mas quando a gente estava falando sobre as coisas da Bíblia, né, que tem que ter o Espírito Santo e tal, aí ele fez um comentário que eu achei muito interessante, que existe muito achismo bíblico, é verdade. Muito Uhum. achismo mesmo. Por isso que a gente tem que ter o Espírito Santo para nos ajudar, nos conduzir nos estudos da Bíblia e nos conduzir na interpretação divina, né? Aquela história que a verdade, minha verdade, a verdade do outro, mas a verdade absoluta, né? Uhum. E a mesma coisa, né? Tem a nossa interpretação. Tem a interpretação do outro, que muitas vezes as pessoas até ficam divergindo nas opiniões, brigam, né? Os irmãos brigam, ou os amigos brigam, pensando, Deus existe, Deus não existe, tal, tal, tal. Mas existe a interpretação divina. E essa Sim. interpretação divina, como a Bíblia é divina, a palavra de Deus fala isso, né? E que a fé vem pelo ouvir, é que nós caminhamos nesse contexto, né? De não sair da Bíblia e de ter o Espírito Santo sempre nos conduzindo, até para entender os motivos de Eva, a cabeça de Eva, e também não nos deixarmos levar, quando você falou, a herança de Eva, né? A Uhum. herança que nós recebemos dela, algumas atitudes. Ela não é a mãe, Ela né? A é considerada primeira, a a mãe da mãe de todos. humanidade, né? A mãe de É, todos. Uhum. eu me pego cozinhando coisas igual a minha mãe. E eu falo, nossa, minha mãe faz igualzinho, Uhum. entendeu? Né? Você também deve ter algumas atitudes. Da mesma maneira, a gente também tem as atitudes de Eva, né? E algumas dessas atitudes não vale a pena ter, né? As atitudes da Eva improvável. Nós precisamos seguir a Eva provável, né? Provável. A Eva que Ela fez que um tinha monte de coisa. comunhão com Deus, né? Aquela que foi Exatamente. gerada para multiplicar, para abençoar, para ser mãe aí de nações, né? Eu achei interessante o que a Ruth colocou aqui, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Como a história de Adão e Eva é tão comum nos nossos dias. Ruth, vou dar um exemplo agora aqui para finalizar aqui a conclusão com vocês.
Quando a gente leu lá em Gênesis, Deus também fala que colocou inimizade entre a serpente e a mulher, entre o diabo e a mulher. A partir daquele momento que Eva, a Ezer, deu atenção e pecou e ouviu a serpente, que Deus amaldiçoou a serpente, foi criado ali uma rivalidade. E até os dias de hoje, Satanás, ele faz de tudo para destruir as mulheres. Já estava escrito lá essa inimizade. Como, Andressa, que Satanás faz? Está aí nos nossos dias, como diz a Ruth. Quantas perseguições contra as mulheres, o feminicídio, mulheres sendo abusadas, mulheres sendo maltratadas, meninas que têm a sua inocência roubada desde pequenininha. Porque Satanás, não estou entrando aqui no detalhe dos meninos, mas porque o nosso foco são as mulheres. Mas Satanás, ele faz de tudo para roubar a inocência das nossas meninas desde pequeno. Ele tenta enredar as crianças, né? Trazendo abusos, abuso psicológico, abuso físico, estupro e tantos outros abusos que tanto crianças quanto mulheres, né, enfrentam. Por que ele faz isso? Para gerar mulheres amarguradas, mulheres tristes, mulheres machucadas, mulheres traumatizadas, porque sofreram algo terrível na sua vida. Talvez você esteja aí, talvez você tenha sofrido algo assim na sua vida. Ou você conhece alguém que já passou por uma situação traumática, uma situação difícil, uma situação que tirou você do prumo. Veja, Eva estava indo rumo ao propósito de Deus para a vida dela, que era crescer, multiplicar, encher a terra. Mas algo interrompeu, né? Algo interrompeu esse crescimento. E Satanás tenta contra as mulheres. Ele tenta tirar a feminilidade das mulheres. Ele tenta deixar as mulheres masculinizadas. Ele tenta fazer com que as mulheres assumam posturas que originalmente não foi o que Deus preparou para elas. Eles tentam fazer com que as mulheres queiram ficar à frente dos homens. E lembra toda a nossa caminhada hoje, nessa noite, que nós falamos que a mulher veio da costela, que costela significa lado, que idônea significa equivalente, auxiliadora, ajudadora. Ou seja, Deus nos criou para sermos equivalente aos homens, não mais e não menos. Mas o que o diabo faz na mente das mulheres? Não, você tem que ir, você é melhor do que os homens, você pode tudo, você pode... Claro que nós podemos, mas qual é o nosso papel bíblico, biblicamente? O que Deus preparou para nós biblicamente? Né? Não é ser melhor do que ninguém, não é ser melhor do que os homens. Mas hoje em dia, como a Ruth colocou aí, nós vemos uma inversão de valores. Mulheres que não entenderam a sua essência, a essência de Ezer, que é uma ajudadora, uma auxiliadora. Elas não entenderam essa essência e elas querem lutar com a força do braço, elas querem mostrar que elas são melhores que os homens, que elas também podem todas as coisas e acabam se desgastando, acabam se machucando, se frustrando, se cansando. Vocês sabiam que as mulheres adoecem mais do que os homens? Por quê? Por que será? Porque a gente quer abraçar, né, tudo, quer pegar o mundo com as mãos. E Deus não tem isso para nós. Ele nos tem um lugar de cuidado, um lugar de auxílio, né? E quando a gente quer tomar todas as coisas, a gente se sobrecarrega, a gente não faz tudo com a excelência que a gente deveria fazer, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Nós deturpamos, porque Satanás, esse é o objetivo dele, é deturpar a imagem da mulher. É deturpar a imagem da mulher, é deixá-la traumatizada, se possível, desde a infância, para que ela cresça amargurada, rancorosa, para que ela cresça aversa aos homens, através aí do feminismo, né? Que ela cresça sem querer saber de casar. Muitas mulheres que não querem ter filhos. Veja, não estou falando aqui daquelas que não podem ter filhos, mas tem mulheres que podem, mas elas não querem.
Por quê? Porque foi implantado na mente dela alguma coisa que ela criou uma aversão a frutificar, a multiplicar, a gerar filhos. Veja que essa foi a primeira missão que Deus deu para ela lá no Jardim do Éden. Muitas mulheres que não querem ter filhos, elas não conhecem a verdadeira essência. Porque a palavra de Deus diz lá, crescer e multiplicar. Você tem que gerar. Então, se você não está gerando, é porque algo aconteceu na sua vida. Com exceções, né, de questões biológicas, fisiológicas, que a gente sabe que existem. Mas a gente sabe que tem uma onda aí de mulheres contra a maternidade, uma onda de mulheres que são a favor do aborto. Como que pode, Vilma? Eu não acredito numa mulher que seja cristã e que seja a favor do aborto. Por quê? Porque Deus quer a vida. Ele quer a vida. Como que você se diz cristã e você é a favor do aborto? Porque quando você aborta, você mata um ser dentro de você. Né? E a Bíblia tem vários versículos que fala que antes que eu fosse formada no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. E que ele já me conhecia no ventre da minha mãe quando eu ainda não tinha forma, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho a condição de gerar, Deus já está cuidando daquele fruto, daquela semente, né? Então nós temos que cuidar, porque esse é o objetivo de Satanás, é minar os nossos pensamentos, é deturpar, é trazer altivez no nosso coração e trazer vãs filosofias para deturpar a imagem da mulher, né? Então o diabo ele quer tirar a pureza, a inocência das mulheres e das meninas. Então não é à toa que tem um ataque muito forte contra as mulheres, né? Tantas mulheres que estão na prostituição, no adultério. Vocês sabiam que existem mais mulheres adúlteras do que homens? A inversão foi tão grande, né? Antigamente era mais os homens, que as mulheres, elas fazem assim coisas cabeludas, digamos assim, porque estão dando ouvidos à serpente, né? Elas estão ouvindo aquela voz que diz: você pode fazer, isso não vai acontecer, não vai dar errado, né? Então, veja bem, meninas e mulheres, a serpente, a mulher foi enganada pela serpente. Ela foi obediente e desobediente e ela se sentiu culpada, arrasada. Toda vez que nós erramos, a gente vem aquele sentimento de culpa muito forte. E Satanás vem nos acusar. Mas Deus, na sua infinita graça, ele nos dá o perdão. E eu não sei se você fez alguma coisa que você não se orgulha ou que você se arrepende, mas você pode se arrepender a qualquer momento, que Deus é fiel e justo para nos redimir de todos os nossos pecados, para nos purificar das decisões erradas que nós tomamos. Eu muitas vezes já ouvi a voz da serpente. E já me arrependi e não me orgulho nem um pouco. Porém, eu tive consequências do que eu fiz, do que eu ouvi. Porque Deus, ele perdoa, mas as consequências ficam. E a gente tem que aprender a lidar com essas consequências. Nós precisamos voltar à essência, voltar àquele relacionamento no jardim que nós tínhamos com o Senhor, antes da queda, né? E restituir essa comunicação, esse relacionamento e cuidar com aquilo que os nossos sentidos estão vendo. Então, para finalizar, preste atenção nas coisas que você escuta, nos conselhos, naquilo que você vê, naquilo que você deseja. O fruto, a Bíblia diz que ele era muito agradável aos olhos, ele era bonito. Eu costumo dizer para as minhas filhas, Vilma, que o diabo ele não vai nos tentar com coisas ruins, com coisas feias, não. Ele vai nos tentar com coisas bonitas, porque ele sabe que ele precisa agradar os nossos sentidos. Quem aí vai querer uma coisa que é feia, que é ruim? Ninguém quer. Então, o diabo ele sabe disso, e ele sabe que o ser humano tem a tendência ao pecado, a errar. Então, ele vai tentar pelos nossos sentidos. Quais sentidos? Ouvido, audição, o nosso olhar, o paladar, o nosso tato, o cheiro, né? Então, assim, todos os nossos sentidos, eles são aguçados. Às vezes você sente um cheiro e você lembra de alguém.
porque aquele cheiro é marcante, porque te lembra uma pessoa, ou te lembra uma situação, uma comida gostosa, enfim. Nós somos ativados pelos nossos sentidos. Então, nós temos que cuidar desses sentidos. Mas nessa noite, Deus trouxe isso para nós. Trouxe a nossa memória. Presta atenção nos conselhos que você ouve, naquilo que você vê, naquilo que você fala e naquilo que você sente. E peça conselhos sábios para pessoas sábias, não para qualquer pessoa, mas para pessoas sábias, antes de tomar também decisões importantes na sua vida. Vilma, me diga aí você. Show demais, show demais. Quero fazer umas considerações aqui, que essa galera linda sempre está participando, até o Bart participando aí com a gente. Pô, né? Latiu. O Bart estava aqui. Então, olha só. Eu respondi uma pergunta aqui deixa eu ver aqui. Ah, tá. Para Ed Silva, ela perguntou: a competitividade entre a mulher, entre as mulheres tem a ver com a Eva? Aí eu disse para ela, não necessariamente a ver com a Eva, viu, Ed? Tem a ver com a queda, tem a ver com o pecado, O né? pecado. Depois que houve a queda, né? Muitas coisas aconteceram, né, com as pessoas, né? As brigas, as discussões, os enganos, né? E a competitividade faz parte dessa guerra. Tem uma competitividade que ela é saudável, né? Num jogo, né? Numa gincana e tal. Até mesmo no trabalho, né? As pessoas querendo crescer, mas algo saudável. Quando essa competitividade tem essa rixa que tem as mulheres, muitas vezes, que se arrumam até para outra mulher. Tem uma história assim, né? Que os especialistas falam que as mulheres se arrumam para as outras mulheres. Isso é horrível, gente. Para Tem que outras se arrumar para mulheres. você, Uhum. para se sentir saudável, bacana. A Ruth fez uma consideração aqui também, que eu quero ler aqui para nós. Ela disse assim: tem uma estatística, baseada naquilo que você falou, Andressa, de que uma mulher se deturpa 10 vezes mais que um homem, fruto de ouvir a serpente. Ou seja, é a herança da Eva, né? Não Sim. vamos ouvir aquilo que é errado, vamos ouvir aquilo que é certo. E quando a Andressa falou aí sobre o aborto e tal, que esse é um tema que está assim, né, subindo cada vez mais. Nós precisamos, querida, você que está ouvindo aí, precisamos ser bíblicos. A Fran falou inversão de valores. Exatamente. Para os cientistas, né, a vida, quando ela é concebida, a vida já ela depois de algumas semanas que há a vida. Mas para nós, cristãos bíblicos, né, não é o cristão evangélico só, né? É o cristão bíblico, é o cristão da essência, é aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, Deus como Pai, o grande Criador, o Espírito Santo como Consolador. Nós que somos bíblicos, a gente sabe que a concepção ela já acontece ali no momento que o óvulo encontrou com o meu espermatozoide. Agora, hoje em dia, a mulher, né? Meu corpo, minhas regras. Aí tem um dos nossos mentores que ele fala: o seu corpo e suas regras, ok. Mas quando existe um outro corpo dentro de você, o que você vai fazer? Você vai eliminar aquele corpo? Mas aquele corpo também tem o meu corpo, as minhas regras. Então, a inversão de valores está fazendo a gente surtar. Hoje, na reportagem... que o nosso corpo, a gente aprendeu aqui, ó, ele foi criado e feito por Deus. Então, não é meu corpo, minhas regras. É meu corpo criado pelo meu Pai. Ele é o nosso dono. Então, não é meu corpo, minhas regras. Meu corpo é templo santo. Exatamente. E hoje eu vi na reportagem, né, que está aí falando em todos os jornais
sobre a menina de 10 anos que foi estuprada e ficou grávida, né? Isso é Uhum. uma polêmica muito, muito, muito grande, né? Grande. E a coitada da juíza, ela está, sim, sendo apertada, sendo opressa, sendo exprimida de todos os sentidos. Mas é um assunto muito complexo para nós cristãos. Uma vez que já houve a concepção. Outra coisa é que nem sempre a justiça opta por aquilo que é divino, Sim, a né? maioria das Dizer que vezes eu não. posso tirar, fazer o aborto judicial, né? Ela tem 10 anos, então ela tem, judicialmente, ela pode fazer isso. Esse é um assunto que nós não vamos entrar aqui, que é muito complexo, mas eu só quero lembrar que a inversão de valores que a Fran fala aqui, ela está muito forte, e nós precisamos ir para a Bíblia, que é o que a Andressa mostrou para a gente aqui o tempo todo, o versículo bíblico, a base bíblica, porque é nela que nós temos que colocar a nossa base. Senão esses temas ficam enlouquecendo a nossa cabeça, como a Ed Silva falou, né? Ficam deturpando os nossos pensamentos. A Bíblia diz que os Uau! nossos Esse sentimentos, tema eles é são complexo demais. enganosos, né? É verdade, Vilma. A Bíblia diz que os nossos sentimentos Muita são sustância. enganosos. Então, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem. Ah, hoje eu estou assim, hoje eu não estou. Como decidir nesses dias? A Bíblia nos ensina, a gente tem que ir para a palavra, porque a Bíblia é a mesma ontem, hoje e sempre será. Ela não muda. A palavra diz que Deus não muda. Então, nós mudamos, porque nós temos a herança do pecado e somos instáveis. Tem dia que a gente está bem, tem dia que não está, tem dia que a gente está mais chorosa, tem dia que a gente está mais feliz, né? Mas quando nós temos que decidir algo importante, a gente tem que ir para a fonte, para a palavra, porque daí a gente não erra, né? A gente não erra quando a gente vai na Bíblia, na origem. Teria muito mais assunto aqui para a gente comentar, Uau! dá, mas em uma live a gente traz o que a gente pode. A gente gosta de trazer conteúdo, como a Vilma disse. A gente pesquisa, a gente se prepara, a gente não chega aqui só para bater papo de qualquer jeito. A gente quer fazer algo de excelência dentro das nossas limitações também, né? A gente não é perfeita, não sabe tudo, mas a gente sabe que o teu tempo é precioso, né? E que se você está aqui até agora é porque Deus quer falar com você, e já deve ter falado e vai continuar falando. Nós estamos nessa série, amanhã nós temos outra mulher que nós vamos abordar outro assunto e a gente espera que vocês estejam aqui também e que participem e que chamem outras mulheres para estar conosco e quem não pôde assistir desde o começo, que volte, que vai ficar salva essa live. Depois nós vamos também transferir essas lives para o nosso YouTube, vai ficar disponível lá para vocês, mas que vocês sejam apoiadoras de outras mulheres, né? Que vocês ajudem a compartilhar. Quando você compartilha, você já está exercendo essa função de multiplicar, né? Deus nos deu o dom de multiplicar, então vamos multiplicar coisas boas, né? A gente vê tantas pessoas que multiplicam aí coisas que não são tão boas. Quando a gente vê algo bom, a gente tem que ter esse coração de abençoar e de multiplicar também. Gente, muito obrigada. Vocês foram muito especiais nessa noite, né? A gente agradece aí a todas as mulheres que entraram, os homens também que participaram, né? A gente tem o nosso grupo que é exclusivo das mulheres. Clica no link da nossa bio aqui, entra no nosso grupo do WhatsApp, que ali a gente fica informando, avisando quando tem as lives, né? Hoje eu vou postar ali também algum material lá para vocês que estiverem ali no grupo. O link da bio é aquele textinho em azul que fica logo abaixo da nossa foto. Você clica ali, você é direcionado para o WhatsApp lá, para entrar ali no nosso grupo. A gente pede que vocês continuem a oração por nós, por esse projeto, que a gente já sofreu muitas lutas e muitos ataques aqui, a gente não vai entrar em detalhes, mas o inimigo das nossas almas, que a gente viu hoje, que é Satanás, a serpente, ele vai fazer de tudo para impedir que a gente avance, mas ele já caiu por terra, em nome de Jesus. E eu quero encerrar nessa noite fazendo uma oração por você, mulher que ficou aí,
está aqui conosco e vai permanecer também nos nossos próximos eventos, nas nossas próximas lives. Então, vamos orar? Querido Deus, nessa noite, Pai, rendemos graças a Ti, bendizemos o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti tudo o que foi falado aqui nessa noite. Que as sementes que aqui foram lançadas encontrem terra fértil no coração de todas as mulheres. Pai, não permita que nós, enquanto mulheres, venhamos a dar ouvidos à serpente, a Satanás. Nos ajuda a dar discernimento e nos dá sabedoria para percebermos as astúcias do diabo, as pessoas que são usadas muitas vezes para nos enganar e nos ludibriar e nos seduzir a tomar decisões erradas. Nós rejeitamos agora, no nome de Jesus Cristo, toda palavra maldita contra as nossas vidas, todo conselho errado, toda altivez do nosso coração. Nós pedimos perdão por todas as vezes em que nós ouvimos vãs filosofias e acreditamos em algo que não era a tua verdade. Por todas as vezes em que nós substituímos a verdade da tua palavra por uma verdade do mundo que vai contra os teus princípios. Nos perdoa, Deus, nos perdoa por ouvirmos pessoas que são contra a tua palavra, são contra aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, nos ensina, nos ajuda através do teu Espírito Santo a sermos essa Ezer, essa ajudadora, assim como Eva, que teve um propósito lindo que o Senhor colocou no coração dela, a multiplicar, a abençoar, a ser uma cuidadora, uma ajudadora idônea, a ser uma mulher segundo aquilo que o Senhor nos separou e nos preparou para ser, Pai. Enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração das tuas verdades e retira de nós todas as mentiras que de alguma forma foram implantadas pelo diabo e por Satanás. Eu cubro a vida agora de cada mulher que participou dessa live, que está aqui ao vivo, ainda irá assistir esse vídeo com o sangue de Jesus Cristo, do alto da cabeça à planta dos pés. Que o sangue de Jesus Cristo possa limpar o seu entendimento, trazer discernimento. A tua palavra diz, Deus, que não é por voz humana que nós somos convencidos, mas pelo teu Espírito Santo. Eu declaro agora que o teu Espírito Santo traga o convencimento necessário a cada mulher. E que quando nós estivermos com dúvidas, que nós venhamos a procurar as respostas na tua palavra, Deus. Muito obrigado por esse tempo. Eu oro, agradeço e abençoo a vida de cada mulher aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Isso aí, gente. Olha, finalizando aí, eu quero agradecer ao Linhares, que entrou, tá? A Diana, que entrou também. A Iracema, que entrou. A Cami, que entrou. A Maria Elaine, que entrou. A Sueli, que está dizendo aí, obrigada, Jesus, por essas mulheres valorosas. Obrigada, Sueli. Que possamos transbordar cada dia mais, isso mesmo. E fazer um último comentário, que a Fran fez aqui o comentário, porque ela fez até um link, né? Entre o veneno da serpente, né? Que se fosse mesmo uma picada, né? Que Eva levou. E ela fez a comparação com o antídoto, e ela diz, o antídoto para vencer Satanás é obedecer os princípios e valores da palavra de Deus. Exatamente isso. Obedecer. A obediência, ela é fantástica, ela nos leva a um patamar maior, a um nível maior. E agradecer todo mundo que participou aqui, queridas. Vocês são especiais. Um print, Vilma. Vou desativar. Vamos bater um print. Tirem os comentários para a gente bater um print. Deixa eu me arrumar aqui. Tirem o print aí, menina. Gente, ontem a gente falou. Faz um print que a gente vai repostar, tá? Posta no seu Instagram e nos marque que a gente vai repostar esse print aí, tá bom?
Vamos fazer o seguinte, Vilma, quem aí tirar o print, repostar, a gente coloca lá também nesse print uma palavra ou uma frase que Deus falou com você hoje e estimula outras mulheres a participar. Escreva lá. Olha, eu gostei mais disso, isso aqui ficou mais forte para mim. E eu vou abrir uma caixinha de perguntas, e a Vilma também, e a gente vai pedir um comentário para vocês, porque a gente precisa do feedback de vocês. A gente precisa saber se realmente está fazendo diferença, se está sendo importante, se está te ajudando de alguma forma. A gente quer esse retorno de vocês. Então, digam para nós, respondam as nossas caixinhas lá de perguntas, deixem os comentários. Se foi importante, o que mais te marcou, o que falou com você, ou se de repente não fez sentido nada para você, coloca lá para a gente saber, tá bom? Beleza? Podemos contar com vocês? Então vamos lá, eu vou bater o print aqui também, Vilma. 1, 2, 3 e... Vamos fazer o coração aqui? Peraí, aí eu quero bater o print aqui com a serpente, pra gente ter cuidado com ela. A gente precisa conhecer a serpente. Olha aí, ó. Peraí que eu vou bater aqui rapidinho, ó. A serpente tá aqui. Então vamos lá. Nossa, eu sou péssima pra fazer print. Né? Sou péssima pra fazer print, gente. Faz print e manda pra nós. Faz print aí de coração também. Adoro fazer print de coração. Quem faz aí? Que eu tô fazendo coração, não posso fazer o print. Olha lá, Vilma. Também vou fazer. Tcharam! Uhul! Alguém bate o print e manda lá no grupo pra gente, viu? A gente vai abrir o grupo. Jaime, socorro, Jaime! Ai, ai, abre um comentário aí que o pessoal vai dar dando tchau. Isso. Com meu óculos, você sabe, né? Seu óculos não dá. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. E até Deus amanhã. abençoe vocês muito, 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 tremendamente. Michele. Ah, Michele, amanhã você chega mais cedo, 7h30 que a gente começa, tá bom, querida? Nada. Vai ficar gravado. Gente, aí. quem chegou aqui nos últimos 15 minutos, volta, porque aí no perfil da Andressa a live vai ficar salva, mas ela não vai ficar salva para Muito sempre, tempo. tá? Nós vamos tirar ela do ar assim que a gente organizar o YouTube. Ela sai do Instagram e vai para o YouTube, tá bom? Tá bom, gente? Beijo. Beijo, Deus abençoe. Até amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Certinho.